Tá normal também? Também. Tá carregando, papai. Vamos ver. Aham. Tá assim? Tá. Vamos ver. Se tiver muito baixo, eu posso falar mais alto depois, Dalva. Você vai me dando o seu feedback. Não tá aí. Então, continuando no 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salvo o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqui, Pedro ele pega uma figura de linguagem, ele pega a arca de Noé, né? Então, Noé, como vai ser nos fins dos tempos, o Senhor prometeu que traria fim à terra e deu a Noé a missão de construir uma arca. Nessa arca, onde só 8 se salvaram, ele, a esposa, os 3 filhos e as noras, o fato deles serem salvos e a água arrebatar contra a arca simbolizava como se fossem as águas do batismo, simbolicamente caindo sobre Noé e sua família. Então aqui Pedro pega essa figura da arca de Noé e da água do mar batendo sobre a arca como se fosse uma figura do batismo, que também nos resgata. O batismo vem sobre nós com o objetivo de nos renovar, de nos santificar, de nos chamar à santificação e através disso termos acesso à eternidade com Deus. Então é uma metáfora aqui, uma parábola aqui da Arca de Noé com a salvação. E aí na sequência nós temos o capítulo 4, de 1 Pedro ainda, os primeiros 4 versículos, que diz assim. Então, 1 Pedro 4, do 1 ao 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, o versículo 1 fala o que a gente já sabe, né? Então, a simbologia da gente morrer simbolicamente significa que a gente morreu por uma vida de pecado. E aí no 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Essa é a tentativa que nós estamos tentando fazer estando na igreja. Versículo 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então essa daqui é a nossa vida passada. E aí no 4 fala assim, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução blasfemando de vós. Então aqui, é só lembrar que o apóstolo falou no domingo, né? O apóstolo falou que quando ele se converteu, ele ficou com muito medo do que os amigos iam pensar dele, né? Porque os amigos conheceram o apóstolo dentro de uma natureza caída, né? Em pecados abertos, e de repente ele se converteu e ele teve temor, né? Do espanto que traria aos seus amigos essa modificação de vida dele, né? Então esse versículo 4, na verdade, é o nosso objetivo. Então as pessoas que conviveram com a gente numa vida de pecado, ao terem contato com nós renovados pelo Espírito Santo, a ideia é que esse novo ser cause espanto e choque naquelas pessoas que nos conheceram em estado pecaminoso. E só o nosso bom testemunho, às vezes a nossa regeneração vai servir como instrumento de evangelização para essa pessoa. Só dela olhar a nossa transformação, ela já vai ficar escandalizada e vai ver que alguma coisa aconteceu. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo que matava, que levava os cristãos em prisões, de repente, esse apóstolo Paulo se converteu, se tornou o homem mais manso da terra. De modo que as pessoas se espantavam. E o próprio Ananias tinha medo de ir em direção a ele. Também o mau testemunho que Paulo dava antes da sua conversão. Então aqui fala do poder que a nossa conversão tem, da nossa regeneração tem, de converter as pessoas apenas pelo exemplo. Nem sequer precisamos abrir a boca, às vezes. A nossa conversão, às vezes, garante de ser um evangelho pregado vivo. E aí, na sequência, nós vamos agora... Ainda vamos manter aqui no capítulo 4. Vamos agora para o versículo 8 ao 11. Diz assim:
mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom. Então, isso daqui eu falei que eu não ministrei, quando o apóstolo estava fora. Então, cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, esse versículo 11, ele nos ensina a dispormos nossos dons em direção à obra de Deus. Então, o dom, às vezes, pode ser uma pessoa que fale bem. O dom pode ser, às vezes, uma pessoa que limpa bem a igreja. O dom pode ser alguém que sirva bem como diácono, por exemplo. O dom pode ser alguém que cuide bem das crianças, que ministre bem as crianças. Então, que nós desenvolvemos esses dons e apliquemos em direção à igreja. Depois, na sequência, temos o versículo 17, ainda do capítulo 4, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então está falando aqui sobre o julgamento. Haverá julgamento sobre os justos e sobre os injustos. Se o justo, que já creu, que procurou se santificar durante a vida, já vai ser julgado, imagine aquele que não se comprometeu, aquele que não creu e aquele que não se regenerou. Então está falando que do desfecho duplo de justos e injustos, ambos estarão diante de julgamento. E quão severo vai ser o julgamento, principalmente do ímpio. Porque se para o justo já é difícil, crendo e mantendo-se em santidade, quanto mais para o injusto. Então aqui é um alerta de Pedro para que os injustos se convertam e tenham temor desse julgamento que está por vir. E aí, na sequência, vamos ter o capítulo 5 agora. E aqui no capítulo 5, vocês vão ver que o Pedro vai colocar a responsabilidade daquele que cuida e também a responsabilidade daquele que é cuidado. Olha só que interessante, no capítulo 5, vamos do 1 ao 5. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então aqui, olha só qual que é a ordenança. Para o presbítero, aquele que cuida: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, está instruindo para que você apacente, não com opressão, não por medo, não por barganhas, mas que você apacente com mansidade, com admoestação, e que a sua motivação não seja extrair as lãs das ovelhas, não seja devorar a carne das ovelhas, ou seja, que a sua motivação não seja a ganância de lucrar com os fiéis que o Senhor colocou sob os seus cuidados, mas que você os apacente com mansidão, sem opressão e com a motivação de que eles se desenvolvam, que eles se santifiquem cada vez mais e que eles estejam debaixo do propósito de esperar o Senhor em santidade, e não que eles estejam lá almejando sucesso financeiro, sucesso amoroso. Essas coisas às vezes vêm por consequência, como diz Jesus, mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, continuando no versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então esse que apacenta deverá ser referência e exemplo. E aí no 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E agora no 5 vai inverter, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então está falando do outro lado, a pessoa que recebe o apacentamento, o serviço, que ela se submeta, que ela seja humilde, que ela aceite a correção, a instrução, o conhecimento que está vindo, e que ela não bata no peito se dizendo autossuficiente, e que ela não bata no peito e diga, eu não preciso da sua exortação, não preciso da sua correção, já sou autossuficiente, já consigo andar por mim mesmo. Então, Pedro pede essa humildade do lado da ovelha, do lado daquele que é apacentado. Então aqui finalizamos 1 Pedro, e depois Pedro vai escrever uma segunda carta. Nessa segunda carta, nós vamos no capítulo 1 mesmo. Essa passagem é muito importante. Nós vamos no capítulo 1, do 5 ao 9. Aqui basicamente vai falar dos nossos estágios. Como se dá a nossa progressão como cristãos no processo de santificação. Então diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 5 até o 9. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, então todo cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Então, primeira coisa, a fé que nós temos no Senhor, a gente aplica para desenvolver as virtudes. As virtudes são aqueles atributos nos quais um cristão deve ter para agradar a Deus. E essa virtude, essa busca da virtude vai trazer conhecimento. Mas não é aquele conhecimento do mundo. É aquela sabedoria, na qual a Dalva nos acrescentou na semana passada, que é aquela sabedoria de se desviar do mal e se aproximar do bem, que é aquela sabedoria de Provérbios. E aí, então, essa busca de virtudes vai nos trazer essa sabedoria. E aí no versículo 6... E ao conhecimento, a temperança. A temperança é a capacidade de você se manter sempre manso, sempre tranquilo, sempre consciente das suas atitudes. É uma pessoa não impulsiva, que consegue discernir bem cada passo, cada palavra. E a temperança produz a paciência. A paciência que nós necessitamos, às vezes, para esperar uma promessa se cumprir, uma paciência, às vezes, para esperar uma má situação passar, uma paciência para esperar o socorro de Deus, e a paciência irá gerar a piedade. E a piedade, o amor fraternal. O amor fraternal é esse amor que nós temos pelos nossos irmãos, de querer bem os nossos irmãos. E o amor fraternal vai trazer o amor supremo, aquele amor que não é só capaz de amar o seu próximo, os seus irmãos da igreja, mas o amor que consegue amar também um ímpio, amar também um injusto, aquele que te aflige, aquele que te oprime, aquele que te persegue, que é aquele amor que Cristo pede pra gente no Sermão da Montanha. Então observe esses estágios, essa progressão que começa na busca das virtudes, né? Passa pelo adquirir a sabedoria, que passa depois por você adquirir temperança, mansidão, discernimento para agir, para falar, a paciência para resistir à adversidade, que vai trazer, por fim, o amor pelos irmãos e o amor pelo mundo, o amor até mesmo pelos ímpios. Esse é todo o processo pelos quais nós temos que nos desenvolver nessa nossa jornada. E aí depois, no capítulo 1 ainda, nós vamos no versículo 18 ao 21, vem a importância da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ó. Diz assim no 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então está falando para dar crédito aos profetas que falaram lá no Antigo Testamento, dos quais começamos a ler a partir de Isaías. E aí continuando aqui no 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, toda profecia, ela vai ter uma aplicação presente, mas ela vai ter uma aplicação no futuro também. Então, por exemplo, quando Jesus era a pedra de esquina, que foi profetizada lá pelos profetas, inclusive por Isaías, que Jesus seria uma pedra de esquina,
que serviria de escândalo para aqueles que tropeçassem nela, que foram aqueles judeus da época dele, mas que seria também uma rocha de edificação para aqueles que crescem nela. Essa aplicação aconteceu nos dias do dia que Jesus encarnou, nos dias da encarnação de Jesus, mas ela vale para os dias de hoje também. Jesus ainda está colocado como pedra, e muitos podem se escandalizar nele ainda, não crendo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, e muitos ainda podem se beneficiar confiando nele como essa rocha, como essa pedra eleita. Então toda profecia tem uma aplicação no próprio tempo dela, mas tem uma aplicação que projeta para o futuro também. Como o próprio sábado, né? O sábado aconteceu lá em Gênesis, mas o sábado, ele sempre foi, na verdade, uma profecia do fim dos tempos, da salvação, do descanso que nós teremos em Deus quando ele nos ressuscitar dos mortos, que é o verdadeiro sábado, o verdadeiro repouso do Senhor. Então toda a profecia tem diversas aplicações, não é uma aplicação singular. E aí, para finalizar aqui no versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem essa carta de Pedro, onde Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer essas palavras. Vimos as cartas de Paulo, as igrejas, vimos o autor de Hebreus, vimos a Tiago, vimos a carta a Tito, a Filemon, vemos os profetas agora em Isaías. Então todas essas palavras foram inspiradas pelo mesmo Espírito para nos edificar agora no tempo presente. Então não são palavras de homens, não são homens que estão nos falando, mas é o próprio Deus nos inspirando pelo Espírito Santo. Na sequência, vamos agora para o capítulo 2 de 2 Pedro, do versículo 3 ao 9. Diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então está falando daqueles presbíteros, da quais Pedro pediu para que os presbíteros fossem totalmente diferentes. São aqueles presbíteros que têm o desejo de arrancar a lã, de arrancar a carne das ovelhas e se aproveitar financeiramente dessas ovelhas. Está falando que a sentença deles não tardará, e aí no versículo 4 continua: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou. Então aqui, quero que vocês prestem atenção, irmãos. Pedro ele vai dar diversos exemplos de seres que Deus não poupou para poder confirmar essa punição sobre esses maus presbíteros. Então o primeiro exemplo que Pedro dá, ele fala daqueles anjos que pecaram com as mulheres em Gênesis 6. Não sei se vocês lembram, mas em Gênesis 6, os anjos de Deus desceram à terra, viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. Então os anjos dormiram com as mulheres, fazendo uma conjunção carnal perversa ali naquela época. Então esses anjos que pecaram naquele tempo, sendo anjos, sendo superiores aos homens, Deus não os perdoou e os sentenciou a prisões. E aí no versículo 5, Pedro vai dar um outro exemplo. Ó. E também não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, além de Deus não ter perdoado os anjos que coabitaram com as mulheres, Deus também não perdoou aquela geração perversa da época de Noé, que praticou abominações diante dos olhos dele, salvando apenas Noé e a sua família. E aí no versículo 6, mais um exemplo. Ó, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então observem, Pedro dá o último exemplo falando de Sodoma e Gomorra, que também era uma cidade de práticas perversas, de práticas abomináveis. E aqui o Senhor, ele sempre mostra
que em todos esses episódios o Senhor separou justos e injustos. Então, na geração de Noé, Deus poupou Noé e sua família e eliminou os demais ímpios. Na época de Ló, Deus separou Ló e as filhas, salvaria também a esposa dele se ela não tivesse olhado para trás e quisesse voltar para a vida antiga. E ela acabou virando pedra, mas o Senhor também a salvaria. Então mostra que o Senhor, ele sempre faz distinção entre o justo e o injusto, e certamente o perverso terá sua sentença, onde o Senhor não poupou mesmo anjos. Então olha só que importante essa passagem. E aí depois, vamos para o versículo 16, onde fala assim. Vou ler o 15 primeiro para o sentido ficar mais claro. Então, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, está falando do povo de Israel, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Agora vamos ver se a memória de vocês está boa. Vocês lembram qual que foi o pecado de Balaão? Lembra que Balaão foi aquele que foi repreendido pela jumenta. Vamos ver se vocês lembram qual que foi o pecado de Balaão. Não obedecer à ordem de Deus. Sim, mas ele se motivou por que ali naquela época? Foi por ouro. Isso, foi avareza, perfeito. Isso, mas eles não te escutaram, meu amor. Então a Dessa acertou, mas como ninguém escutou a sua voz, o Ari roubou os créditos. Mas é isso mesmo. Então aqui está falando da avareza de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, e impediu a loucura do profeta. Então aqui está falando para a motivação do crente, para o crente ele não agir por nenhuma motivação material, seja ela financeira, seja ela por um interesse de cargo. Então muitas pessoas às vezes estão na igreja para poder acessar algum ministério e através desse ministério ser alguém importante dentro da igreja, a ponto de ser reverenciada por outras pessoas. E às vezes a motivação dessa pessoa nunca foi a Deus, mas foi ser elevada, exaltada mesmo dentro desse campo eclesiástico. Então, que nós sempre sondemos o nosso coração e tentemos investigar se a nossa motivação realmente é Deus, ou é alguma vaidade, alguma soberba, alguma sede de glória, ou mesmo uma sede financeira, uma sede de que a vida fora de Deus seja plena e completa. Então, que a motivação principal seja sempre a obediência e a santificação, esperando a volta do Senhor, para herdarmos a promessa de vida eterna. E depois, nós vamos agora para 1 João. Então, 2 Pedro, vamos só até aqui. Agora vamos para 1 João. Então, esse daqui é o João apóstolo. Então, saímos numa carta de Pedro, apóstolo. E esse João, ele é João apóstolo, não é o João Batista, tá? Ele é o João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E em João, nós vamos ler no capítulo 1, do 5 ao 10, onde João vai mostrar o que significa verdadeiramente estar na presença de Deus. Então diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então está falando que Deus é um ser iluminado, um ser de luz. E na presença da luz, as trevas não se manifestam. E aí vai complementar essa ideia no 6, ó. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então foi aquilo que eu disse na semana passada para vocês, em relação a André Surak, que é aquela mulher que se prostituía, se converteu, e depois se prostituiu
só que ela atribuía a prosperidade através da prostituição como obra de Deus na vida dela. Ela acreditava que Deus estava prosperando ela através da prostituição. Mas por essa palavra nós vemos que se nós estamos em Deus, é impossível que simultaneamente nós pratiquemos obras que ele abomina, no qual nesse exemplo é a prostituição. Então no 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então são duas situações. A primeira é aquilo que Tiago falava sobre as obras e a fé. Então, se eu confesso que eu estou na presença de Deus, automaticamente eu tenho que estar debaixo das obras que Deus se agrada e não das que Deus reprova. E em segundo lugar, eu tenho que ter a consciência que eu estou num processo de santificação e que eu já não estou no corpo aperfeiçoado. Então, nós sempre estaremos debaixo de pecados e todos os dias nós pecaremos. Mesmo que esse pecado não seja premeditado, pecaremos em pensamento, ou às vezes por alguma palavra que escapa, ou às vezes em algum ato, às vezes de ira que manifestemos. Então, a ideia é o crente sempre observar essas suas falhas, tentar se aperfeiçoar, se polir, se afiar como uma faca, como uma espada, e não se satisfazer com o seu estado atual, batendo no peito e falando, não, esse estágio que eu alcancei já está bom. Estou satisfeito com isso, não peco mais, só esperar o Senhor voltar. Então, ter essa humildade de saber que sempre estamos debaixo de pecado e sempre temos que nos reciclar e melhorar, melhorar e melhorar. Depois, João, no capítulo 2, ele vai dizer assim, no 22 ao 25. Olha só que importante, isso daqui serve como vacina contra todas as religiões do mundo. Olha o que diz aqui no 2, a partir do 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então está falando que é mentiroso todo aquele que nega que Jesus é o Messias. E aí continuando. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha só agora que importante o 23, irmãos. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Vamos voltar para o 23. Olha só essa declaração. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Então toda religião que nega a Cristo, então, por exemplo, vamos pegar o Islã. O Islã exalta como Maomé como o profeta maior. Ao mesmo tempo, exaltando Maomé no patamar acima de Cristo como profeta, eles negando a Cristo, automaticamente eles estão negando também ao Pai. Então eles estão rejeitando o próprio Deus. Em outras religiões também, nós vemos, vamos pegar, por exemplo, o Testemunha de Jeová. Testemunho de Jeová, eles transformam Cristo não no Messias, mas numa criatura, né? Eles colocam Cristo como uma criatura, como um ser criado por Deus, mas destituído de divindade. Então, eles estão negando o caráter messiânico e divino de Cristo. Então, automaticamente, também estão negando o Pai. E todas as religiões, elas costumam colocar substitutos para Cristo de acesso para o Pai. Então, se Cristo não tiver colocado como Messias, como Filho, como mediador, como aquele que trará acesso ao Pai,
automaticamente, se a pessoa tentar pular a Cristo, retirar a Cristo, ou não considerar Cristo como mediador da aliança, automaticamente essa religião está negando o Pai e ela é vã, ela é inútil, desde o seu fundamento. Pode falar, Dal. Então, por exemplo, pode ser chamado de anticristo? Ou é religião assim? Depende, porque tem religião que eles creem em Cristo, mas eles não lhe atribuem o papel de redenção, o papel de mediador da aliança. Então, de certa forma, eles são anticristo em relação ao papel. Eles creem, eles acreditam que creem em Cristo, mas eles negam o verdadeiro papel de mediador de Cristo. E ao fazer isso, às vezes tem pessoas que fazem conscientemente, e às vezes tem pessoas que fazem por ignorância. Fala do selo do Imetro. Eu costumo dar um exemplo, a Dessa trouxe aqui, que Cristo, na maioria das religiões, ele é o selo do Imetro, né? Então, ele funciona como um carimbo de aquele lugar que você está indo, é bom. Então, se você falou que Cristo está ali, logo esse deve ser o caminho, porque Cristo está aqui. Então, por exemplo, se eu for num terreiro de candomblé, de umbanda, eles vão orar o Pai Nosso, eles vão orar Ave Maria, e eles vão trazer, por exemplo, Jesus e Maria para aquele ambiente, mas eles vão trazer de um modo secundário para que a imagem de Cristo ali, ela legitime todo aquele culto que está sendo feito. Então, Cristo é como se ele fosse um selo de qualidade, um selo do Imetro, que a princípio está legitimando aquela prática religiosa. Então, por exemplo, no Islã, Cristo é considerado um profeta. Ele não é negado totalmente no Islã. O Islã reconhece que Cristo foi um grande profeta, mas um profeta grande como João Batista, por exemplo, como Moisés, entendeu? Eles igualaram Cristo a esses outros profetas grandes. Mas nós vemos no livro de Hebreus que Cristo está acima de Moisés, Cristo está acima até dos anjos, por conta do sacrifício que ele fez, por conta da carga que ele suportou por nós, sendo nós inimigos dele. Então o problema aqui, Dalva, o anticristo, a gente tem aquela figura que o anticristo é aquela figura satânica, perversa, expressa por Satanás, né? Pela serpente, pelo dragão. Mas o anticristo colocado aqui por João é todo aquele que não coloca Cristo como mediador da aliança de Deus com os homens. Compreende? Sim. Então todo aquele... Isso que eu imaginei, assim. Pô, se é através de Cristo que a gente chega ao Pai, se eu peguei como a religião ali, esse lá, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Uhum. Então seria anticristo. Seria, de certa forma. Porque eles não estão conferindo o papel redentivo, o papel de mediador da aliança que coube a Cristo, que Deus reservou para Cristo. E fazendo isso, automaticamente, eles estão negando ao Pai, às vezes em ignorância, sem saber, às vezes, né? Então, basicamente, esse é o sentido dito aqui em João. E agora nós já vamos para o Antigo Testamento. Nós vamos para Juízes agora, irmãos. Juízes, nós vamos no capítulo 15. No versículo 11 apenas. Então, Juízes 15, versículo 11. Diz assim: Então, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E eles lhe disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Então aqui, vou só contextualizar anteriormente o que aconteceu. Aqui foi aquele episódio que Sansão, ele foi enganado pelos filisteus. Então ele tinha arrumado uma esposa dos filisteus, tinha tomado ela como mulher, né? E aí ele fez aquela charada do leão.
E para descobrirem a charada, pediram para essa mulher ficar atormentando Sansão, até que ele contou o segredo. E aí, Sansão perdeu a aposta e teve que pagar a dívida aos filisteus. E aí, Sansão, depois disso, se irou e foi embora. E a mulher de Sansão foi dada para outro homem. Então, quando Sansão foi retornar para tomar a mulher dele de volta, o então sogro dele não permitiu, porque ela já tinha sido dada a outro homem. Então, Sansão se indignou muito pela sua mulher ter sido dada a outro homem e se vingou dos filisteus. Só que qual que é o mandamento que Cristo nos dá no tempo presente? Que nós não nos vinguemos. Que nós, ao sermos arremetidos numa face, viremos a outra. Então aqui é o exemplo de alguém que foi batizado com o Espírito Santo, tinha o Espírito do Senhor dentro dele, mas ainda tinha impulsos aos quais o Senhor abominava, como por exemplo a vingança. Depois do 16, no versículo 1, mostra mais uma conduta de Sansão que não condizia com aquele que era batizado com o Espírito do Senhor. Então 16, Juízes 16, capítulo 1, diz assim, versículo 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Então, olha só. Então, Sansão, ele era o rei da imprudência. Então, tudo que a gente leu no livro de Provérbios, Sansão ele fazia o contrário. Parece que ele leu o livro de Provérbios às avessas. Porque a instrução era que ele casasse com uma israelita, com uma mulher que tivesse uma fé comum a dele, para que essa mulher não viesse a desviá-lo. E a primeira mulher que ele se interessou foi por uma filisteia, por uma gentia. E depois mostrou que, não satisfeito com isso, ele estava em busca de satisfazer os seus próprios desejos sexuais, lançando mão de uma prostituta. Então Sansão, que tinha o Espírito do Senhor, entrou em comunhão com uma prostituta, corrompendo o Espírito do Senhor que estava dentro de si. Então, olha só quantas imprudências, quantas insensatezes Sansão cometeu, mesmo tendo o Espírito Santo, nos servindo como advertência também. Depois, um pouquinho mais à frente, no versículo 16, ainda do capítulo 16, diz assim: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe. Então até aqui tá bom. Então o que significa essa passagem? Então depois de Sansão se deitar com a prostituta, ele se interessou por uma outra mulher, que também não era israelita, que também era uma gentia, que foi a Dalila, né? E aqui Sansão, ele comete um erro que ele já tinha cometido com a esposa antiga, que foi revelar o íntimo do seu coração para uma mulher que ele não confiava, para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer, para uma mulher que ele então se deitou por achá-la atraente, por achar ela bonita, mas uma mulher que ele não tinha intimidade o suficiente de conhecer o coração dela para entregar as suas intimidades. E ali Sansão entregou o segredo da sua força, que era, na verdade, ele ter sido consagrado ao Senhor, né? Nunca ter passado a navalha sobre o cabelo, que era o voto de Nazireu, do qual ele tinha passado. E isso mostra uma lição importante para nós crentes, que nós devemos ser prudentes e tomar muito cuidado para não abrir o nosso coração para pessoas que não foram provadas, das quais não tiveram a amizade provada por nós, ou mesmo cônjuges, pessoas que se relacionam há pouco tempo com outras pessoas e já abrem o coração, e já entrega o seu coração, e às vezes essa pessoa não é de confiança, essa pessoa é pisoteada, é maltratada, e geram cicatrizes que vão durar toda a vida. Então aqui é o cuidado, é a cautela, para você só abrir o seu coração para uma pessoa que você provou ser digna de tal confiança, para que essa pessoa não traia sua confiança e causa feridas às vezes incuráveis. Depois, vamos ainda para o versículo 28 do 16, que aqui é uma das partes onde dá para salvar Sansão. Uma das poucas partes
onde a gente consegue salvar Sansão. Diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus. Então, olha só, essa foi uma das únicas virtudes que Sansão teve em direção ao Senhor. Aqui, Sansão, ele se despe de si mesmo, ele é humilde e ele reconhece que toda aquela força que ele teve durante toda a sua vida e que ele estava pedindo naquele momento para derrotar os filisteus, vinha da parte do Senhor e não era mérito dele. Então ele estava declarando que o dom que ele tinha recebido tinha sido emprestado e dado pelo Senhor, que não tinha surgido dele, que aquela força não foi conquistada por ele, nem pelos seus exercícios, nem por um regime de dieta, nem por nada, mas foi exclusivamente porque o Senhor o dotou daquela capacidade extraordinária. Então é a humildade de reconhecer os dons que o Senhor te dá e não bater no peito dizendo que os dons são seus, que você os adquiriu e que você os aperfeiçoou. E daqui nós saímos de Sansão e nós vamos agora para a parte barra pesada já do livro de Juízes, que é a idolatria da família de Mica. Então aqui, irmãos, nós vamos ler no 17, o versículo 4. Olha só isso, irmãos. Então aqui havia um homem chamado Mica, e a mãe dele tinha perdido certos bens, e Mica tinha conseguido recuperar esses bens. E olha só o que aconteceu aqui no versículo 4 do capítulo 17, ó. Porém, ele, Mica, restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Então a mãe recuperou o dinheiro ao qual ela tinha perdido, e sua mãe tomou 200 moedas de prata, olha só a gratidão dessa mãe, ó, e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram em casa de Mica. Então, ao invés de glorificar a Deus pelo Senhor ter restituído um dinheiro que ela perdeu, ela usou esse próprio dinheiro que ela foi restituída para financiar uma obra de escultura, para financiar uma idolatria contra o próprio Deus que havia restituído ela. Olha o nível de maldade dessa mãe. E olha só como o filho foi cúmplice no pecado da mãe. Olha o que diz no 5. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, um capacete, e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei de Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então olha só que idolatria perversa, tanto da mãe quanto do filho. E aí, no versículo 18, no capítulo 18 inteiro, eu vou fazer um resumo para vocês perceberem as consequências perversas, como o povo daquela época era muito idólatra. Então nós vimos a situação de Mica e da mãe, e depois, indo mais para frente, a gente vai ver que Mica conheceu um levita, né? Persuadiu esse levita em troca de ouro, em troca de comida, em troca de vestes, de morar com ele e de lhe servir como sacerdote, como mediador entre ele e Deus, mesmo ele sendo idólatra e servindo a vários deuses. E aí depois, olha o que acontece. Depois a tribo de Dan, que ainda não havia tomado possessão da terra que Josué tinha separado para ele, a tribo de Dan estava em busca de um território para poder ali firmar a sua tribo. E nesse caminho, para firmar, indo para Sidom, eles encontraram a casa de Mica, encontraram esse sacerdote, e roubaram esse sacerdote de Mica, e roubaram os ídolos. Então, os próprios homens da tribo de Dan, que estavam buscando a sua própria terra, que eram uma das tribos de Israel, era tão idólatra quanto Mica e a mãe de Mica, porque além de tomar o sacerdote, eles tomaram o éfode e tomaram todas as imagens de escultura de Mica. E ali mostra como Deus, mesmo a tribo de Dan pecando sendo idólatra, como Deus prometeu para Abraão lá no passado,
que ele daria possessão para os seus descendentes na terra de Canaã, o Senhor ainda cumpriu a promessa, mesmo na perversidade da tribo de Dan sendo idólatra. Mas haveriam punições futuras, é claro. O Senhor não deixaria isso barato. Mas mostra a fidelidade de Deus. Deus não deixou de cumprir a promessa de Abraão por conta da infidelidade de Dan. Deus deu a terra para a tribo de Dan, então a tribo de Dan conquistou aquela terra, mas as consequências sobre a tribo de Dan viriam no futuro. Mas o Senhor ainda se manteve fiel à palavra de Abraão e lhes deu a terra. Olha só. E aí depois, nós vamos, acho que, para a parte mais terrível do livro de Juízes, que é o capítulo 19, aonde, eu também vou resumir, mas antes eu vou ler com vocês o versículo 15. Então vamos lá para Juízes 19, versículo 15. Diz assim, eu vou contextualizar depois, tá, irmãos? Para não ficar jogado meio que no ar. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá, e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Então o que aconteceu aqui? Aqui é uma outra situação, onde um levita, ele morava na terra de Judá, a sua esposa, não, ele morava nas montanhas de Efraim, a sua esposa adulterou contra ele, e foi para a casa do pai em Judá. Esse levita, ele foi atrás dessa esposa. Chegando lá, o sogro se alegrou muito de ver o genro e o constrangeu a ficar muitos dias com ele. Muitos mais dias do que ele tinha considerado ter ficado. E ali mostra a primeira imprudência do levita, que foi não ter aceito passar a noite ali na casa do sogro, em segurança. Ele preferiu sair à noite com a sua mulher, de volta às montanhas de Efraim. Então, ao invés de se abrigar e ficar em proteção, ele se colocou em perigo, viajando à noite com a sua mulher. Então aqui é aquela insensatez que nós vemos no livro de Provérbios, que nós não devemos ter. E ali ele foi. Aí aconteceu uma coisa extraordinária, irmãos. Por quê? Porque esse levita, ele teve a oportunidade de dormir numa cidade dos jebuseus. Os jebuseus, eles eram cananeus, eles não eram do povo de Israel. E aí, olhando de fora, irmãos, como o servo dele falou para eles passarem a noite no vilarejo dos jebuseus, o levita negou, falando que não, que eles deveriam passar a noite na terra de alguma tribo de Israel. E olhando para ele, a princípio, ele estava com a razão. Porque o Senhor instruiu, né? Que sempre vocês tentam andar com seus irmãos, com seus mesmos costumes, e se afastar da terra dos gentios. Então, de certa forma, nessa escolha, o levita, ele teve uma escolha correta. Então, apesar de ele tomar a má escolha de trafegar à noite, em vez de descansar na casa do sogro e ir pela manhã durante a luz do dia, que é mais seguro, ele tomou a melhor decisão de não dormir no vilarejo dos jebuseus, e ele queria ir para a terra de Gibeá, que era era uma terra da tribo de Benjamim. Porque lá ele pensou, a tribo de Benjamim são os meus irmãos, né? Certamente eles irão me acolher, eles irão me hospedar, e depois eu irei partir em segurança para as montanhas de Efraim. Mas aí no versículo 15, olha o que nós vimos que aconteceu. Então ele chegou em Gibeá para passar a noite lá, esperando que alguém da tribo de Benjamim o fosse acolher, o fosse hospedar, para que ele passasse a noite, porque a hospedagem, irmãos, naquela época, era uma coisa muito importante. Vocês lembram lá quando aconteceu com Ló, quando ele estava em Sodoma e Gomorra, que os anjos o visitaram e ele hospedou aqueles anjos na casa dele, e que depois o povo de Sodoma e Gomorra quis molestar aqueles anjos, e ele preferiu dar a virgindade das filhas do que desprezar aqueles anjos que ele estava hospedando? Então a hospedagem naquela época era uma coisa sagrada. E aquele levita, que era um trabalhador do Senhor,
era um servo do Senhor. Não teve nenhuma alma ali da tribo de Benjamim que o acolheu, que o hospedou e que o protegeu. Sendo que um homem que não era da tribo de Benjamim foi que o acolheu ali naquela cidade. Então, ele foi acolhido por um estranho, por um gentil, por uma pessoa que não pertencia à tribo de Benjamim, que deveria ser aquela que deveria ter acolhido ele. E aí aconteceu aquele episódio perverso, porque ele foi acolhido por aquele homem, e aquele homem deu de comer para eles, para os animais dele, foi hospitaleiro, cuidou dele. E aí, homens perversos da tribo de Benjamim, lá de Gibeá, foram na casa daquele homem que hospedou o levita e a sua mulher, e quiseram, irmãos, estuprar o levita. Olha só o nível de maldade daqueles israelitas da tribo de Benjamim que deveriam ser santos por conhecerem o Senhor. Eles queriam estuprar o levita, um próprio oficial, um próprio servo a serviço do Senhor. E como aquele homem levava muito a sério a lei da hospedagem, ele não queria de modo algum que o seu hóspede fosse ferido, fosse maculado, ao ponto de ele oferecer a sua própria filha virgem ou a concubina do levita para que elas fossem violadas no lugar do levita. E ali aqueles homens perversos violaram a concubina durante toda a noite, até o amanhecer, ao ponto que pela violência do estupro, ela acabou morrendo pela manhã, aos pés do seu senhor na porta. E esse levita colocou ela nos camelos, voltou para as montanhas de Efraim, e a esquartejou em pedaços, e as distribuiu para as tribos de Israel, com o objetivo que as tribos vissem a maldade que a tribo de Benjamim tinha praticado contra eles. Então olha só que situação horrorosa. E ali as tribos de Israel receberam cada uma parte da mulher e se uniram como um só povo para guerrear contra a tribo de Benjamim. E aqui, irmãos, nós vamos ver um exemplo muito bonito de confiança, de perseverança em seguir ao Senhor por parte das demais tribos. Porque o que aconteceu? A palavra falava que a tribo de Benjamim tinha 26 mil homens muito habilidosos com a espada, só que o povo de Israel tinha por volta de 400 mil. Então, eles tinham um número muito maior do que a tribo de Benjamim. Só que eles tiveram uma conduta muito bonita, que foi, mesmo eles estando em vantagem, mesmo eles estando em maior número, ainda assim eles foram consultar ao Senhor para saber se eles deveriam ir batalhar contra Benjamim. Então, geralmente a gente vê o oposto, né? A gente vê aqueles que estão em minoria, aqueles que estão em desvantagem buscar ao Senhor. Mas aqui, aqueles que estavam em vantagem em maior número, tiveram a humildade de se submeter e consultar qual era a vontade do Senhor. E o Senhor falou para eles irem pelejar contra Benjamim, e eles foram derrotados na primeira batalha, e voltaram tristes, só que não desistiram, perguntaram: Senhor, subiremos de novo contra Benjamim? E o Senhor falou: subam de novo. E eles subiram e foram derrotados uma segunda vez, e se entristeceram muito, e jejuaram, só que eles perseveraram em seguir ao Senhor, em consultar o Senhor, a despeito da derrota. Apesar de serem derrotados, como o Senhor tinha pedido para eles irem, eles tinham fé que o Senhor tinha algum propósito superior. Então eles consultaram o Senhor uma terceira vez, aí o Senhor falou: vá, que agora eu entregarei eles nas suas mãos. E nisso nós vemos como o Senhor, ele é um general, um estrategista de guerra, porque o Senhor fez a tribo de Benjamim vencer 2 vezes batalhas, para eles ficarem arrogantes e não perceberem a emboscada que o Senhor mandaria nessa terceira batalha. Então o Senhor usou essas 2 primeiras derrotas para conseguir vencer a guerra, para poder vencer a batalha inteira. E nessa terceira batalha,
Benjamim perdeu de forma vexatória e terrível, a ponto de quase ser extinta como tribo. Então quase todos os homens de Benjamim foram mortos, restando poucos homens. E ali, nós vamos ver o último ato de bondade aqui do livro de Juízes de Deus, sobre a tribo de Benjamim, porque as demais tribos de Judá, eles fizeram um juramento de que ninguém daria mulher para nenhum homem de Benjamim. Então, como eles juraram isso, e praticamente todo mundo foi morto ali na tribo de Benjamim, eles não teriam mulheres para poder continuar a sucessão, para continuar a linhagem da tribo de Benjamim. Então ali o Senhor, ele teve misericórdia da tribo de Benjamim pelos que restaram, e para que ela não deixasse de ser tribo, o Senhor, ele ordenou o povo de Israel verificar quem não foi para a batalha. Aí eles verificaram que teve um lugar que não foi para a batalha. Esse lugar que não foi batalhar com seus irmãos foi punido, foi ferido e foi morto as pessoas dessa cidade. E o Senhor orientou para que as virgens fossem poupadas, para que essas virgens fossem dadas para os homens restantes de Benjamim, e eles pudessem dar sequência à linhagem da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim não fosse extinta. Então você vê como o Senhor teve compaixão e misericórdia dos remanescentes de Benjamim. Como o Senhor não fez eles deixarem de ser tribo, mas o Senhor usou esses que sobraram como exemplo para que eles não pecassem no pecado dos seus irmãos que morreram e pudessem restabelecer a tribo de Benjamim, para que eles tivessem herança mais uma vez com as tribos de Israel. Então aqui termina Juízes. E aqui para finalizar, eu vou ler rapidamente Isaías, são poucas passagens. Isaías, eu quero pontuar. Então, Isaías aqui eu quero pontuar rapidamente o capítulo 24, no versículo 5. Então, 24:5 diz assim. Então, Isaías 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então aqui Isaías ele fala que a situação vai mal no planeta de modo geral, porque os moradores, os seres humanos, primeiramente eles transgridem a lei. Então, eles vão ao contrário da vontade do Senhor. Só que o homem, ele não se contenta só em transgredir. O homem também ele muda os estatutos e quebram a aliança. Então, nós vamos ver, principalmente nos dias de hoje, quando a gente não consegue deixar um pecado, quando a gente não consegue deixar uma prática, ao invés da gente tentar deixar essa prática, a gente tenta modificar a lei ao ponto da lei não nos prejudicar, da lei não condenar o nosso pecado. Então, nós modificamos a lei para que a lei se encaixe ao nosso comportamento pecaminoso, e não nós reconhecemos a lei de Deus como ela é, e nos submetemos e nos convertemos. Olha só a diferença, então. Então aqui, eu posso dar diversos exemplos. Então, por exemplo, eu posso ser avarento, pegar o versículo bíblico que o Senhor fala de prosperidade e aplicar para justificar a minha avareza. O Senhor quer que eu seja próspero. Então, não é pecado eu querer ser próspero. Eu peguei um versículo, eu apliquei para poder justificar a minha avareza. Ou às vezes, por exemplo, eu incorro em práticas homossexuais e falo assim, Deus é amor. Então, se eu amo meu cônjuge do mesmo sexo, não o traio e sou fiel, com certeza eu estou seguindo os caminhos do Senhor. Mas eu estou anulando o livro de Levíticos, eu estou anulando o Romanos 1, onde o Senhor orienta ao homem não se deitar com o homem, a mulher não se deitar com a mulher. Então, nós vamos ver a tendência do homem não só transgredir, mas modificar
para não ter que se arrepender e para não ter que mudar. Então o Senhor tem que se adaptar às minhas práticas pecaminosas e não eu tenho que deixar as minhas práticas pecaminosas por amor ao Senhor. É uma distorção completa. E as consequências disso é essa contaminação da terra por conta dessas condutas. Depois, no capítulo 29, rapidamente vamos para o versículo 13, que diz assim: Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam preços. Então aqui, deixa eu ver se eu vou ler um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se eu li um pouquinho antes. Não era bem essa passagem que eu queria que vocês vissem. Não vai ser essa passagem que vai dar esse sentido. Vou ver se eu acho outra aqui. Vamos pular essa daqui. Vamos pro capítulo 30. Versículo 1 ao 3. Então, no 30, do 1 ao 3, olha só a gravidade. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, você não vai buscar conselho no Senhor, você não vai buscar consultar qual é a vontade do Senhor, mas você vai buscar não só conselho com uma outra pessoa, com uma outra divindade, com outro ídolo, que não certamente pode ser um Deus, mas pode ser até um ídolo humano, uma outra criatura, e vai buscar conselho com esta pessoa ao invés de Deus. E aí no versículo 2 diz assim: que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então aqui, nesse contexto, Israel, ele deixou de confiar no Senhor e estava confiando nos carros do Egito, nas riquezas do Egito, no exército egípcio, na força do Egito. E de certa forma, às vezes nós podemos confiar em tudo, qualquer coisa, menos em Deus. Então eu posso confiar, por exemplo, que o meu trabalho é o que me dá o sustento, é o meu talento na minha profissão, é o meu dinheiro, é o meu cônjuge, a qual eu idolatro, e ele é tudo para mim, ele é a razão. Então, todo lugar que você vai buscar conselho e segurança, e esse lugar não seja o Senhor, isso é muito perverso aos olhos do Senhor. E depois, já terminando aqui, vamos finalizar nos versículos 10 e 11. Ainda no capítulo 30. Que diz assim: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Senhor de Israel cesse de estar perante nós. Então olha o versículo 10, irmãos. Isso acontece muito nos dias de hoje. Principalmente essa parte aqui, ó. Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Então, nos dias de hoje, há muitos lugares que eles não pregam o que é reto, aquilo que confronta, aquilo que transforma, aquilo que vai fazer você deixar o seu pecado e rejeitar o mal e escolher o bem, mas vão dizer para vocês coisas aprazíveis. Coisas como, por exemplo, o Senhor é amor, o Senhor vai te aceitar do jeito que você é, Ele vai saber entender as suas fraquezas e vai te aceitar desse jeito. Você não precisa se esforçar para mudar essa sua natureza. Venha do jeito que você está, fique do jeito que você está, só esteja na presença do Senhor. Venha, seja próspero, faça a sua oferta, que essa campanha prospere.
ganhe muito dinheiro. Então, são as coisas aprazíveis que vão fazer bem para a sua alma, mas não vão te confrontar, não vão gerar transformação, não vão gerar consciência de santificação, de regeneração. Então, é isso que está falando aqui. Então, os homens, ao invés de pedir evangelho, ao invés de pedir doutrina, eles não estão pedindo para o profeta não pregar o que é reto, para trazer apenas o que é prazeroso ao coração do homem. Então, os homens cada vez mais vão estar buscando que os pastores os preguem aquilo que eles querem manifestar em si mesmos. E não que eles querem que os pregadores preguem aquilo que eles querem fazer. Mas eles não querem que os pregadores preguem a vontade de Deus, que os confronta naquilo que eles querem. Então, isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Evangelhos cada vez mais adocicados e livres de palavras de confronto, livres de palavras que visam a regeneração e a santificação. E aqui eu encerro. Vou dar um tempinho aqui para dúvidas, enquanto dou uma hidratada. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, ou às vezes algum acréscimo, alguém que queira acrescentar alguma coisa. Olê, tem uma explicação que no Novo Testamento não é muito falado da morte dos apóstolos? Tem uma explicação para isso ou não? Uma explicação porque não falam muito sobre a morte dos apóstolos? Porque nós estávamos falando de Paulo, de repente começou Pedro, João, e aí eu não lembro de ter lido alguma coisa da morte de Paulo. Não foi narrado. A gente sabe que todos eles foram mortos, com exceção de João. Então todos tiveram mortes terríveis, ou por crucificação, ou foram degolados. Nós tivemos só o relato do apóstolo Tiago. Não sei se vocês viram o livro de Atos, que Tiago foi degolado, né? O Tiago, irmão de João, né? Não, o filho de Zebedeu, né? Então, Vânia, acho que a única morte relatada de homens importantes foi o apedrejamento de Estevão, né? Lembra? Sim. Então, o apedrejamento de Estevão, que foi muito forte, né? Aquela passagem. Que não foi um dos 12, que foi depois, ele surgiu depois igual o Pedro, o Paulo, né? Isso. E teve o apóstolo Tiago que foi degolado. Isso, o Tiago era um dos 12. Isso. Mas a tradição toda diz que todos tiveram morte de cruz ou foram degolados. Sim, teve um que foi cortado ao meio, não me lembro qual foi. Sim. Não, mas na Bíblia... Na Bíblia não conta. Por que a Bíblia não contou? Eu acho que eles quiseram enfatizar mais os ensinos do Evangelho, mas ao mesmo tempo que não mostrou todas as prisões, todos os sofrimentos. Então, de certa forma, a Bíblia não mostrou o desfecho final, mas mostrou que todos eles foram injustiçados, presos, açoitados, injustiçados, encarcerados. Então, nenhum deles teve vida fácil. Mesmo João, que foi o único que não foi morto, ele foi exilado para uma ilha e foi sentenciado a morar sozinho naquela ilha. Que também era um desfecho muito terrível, embora ele não tivesse sido morto, né? E foi lá que ele recebeu a visão do Apocalipse. Então, eu acredito que eles quiseram... A Bíblia estava mais focada em enfatizar o Evangelho, a mensagem que eles tinham que transmitir, e o desfecho de quem tinha sido morto era durante a trajetória deles, mas eles não procuraram mostrar tanto o desfecho final, eu acho que até para não desencorajar os demais cristãos, né? Não é verdade, né? Porque imagina, eles aprenderam tudo isso de Paulo e de Pedro, e depois eles veem que no final Paulo foi degolado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Aí o cara fala, por que eu vou pregar a palavra pelo mundo? Então, mas de certa forma também Paulo nunca escondeu nas cartas, né? Que ele tinha sido preso, que ele tinha sido injustiçado, que ele foi quase morto lá na Turquia, né? Que ele foi apedrejado, foi dado como morto, né?
foi tirado da cidade e o Senhor ainda tinha conservado ele com vida. Então isso nunca foi negado pelos apóstolos, que aqueles que estariam nos caminhos de Cristo estariam destinados a sofrimentos e injustiças, né? Então isso pelo menos não foi ocultado. Todo mundo via que o desfecho ali não era muito positivo. Que você tinha que realmente estar preparado para tomar a sua cruz e ir na direção de Cristo mesmo. Agora, outra curiosidade. Você já comentou que você já leu a Bíblia católica, Isso. né? Uhum. A Bíblia, do jeito que ela está escrita, é essa sequência mesmo? Está do jeito que a gente lê essa sequência de livros? Ou você acha, ou não foi assim que foi escrita? A nossa Bíblia, a evangélica, ela é idêntica dos judeus, só que os judeus colocam numa ordem diferente para a narrativa não ser quebrada. Então, por exemplo, a gente começou Gênesis, né? Nós vemos os 5 primeiros livros de Moisés, certo? Certo. Na sequência veio Josué. Então a história, você vai ver que ela está certinha, né? Sim. Depois de Josué, Juízes. Aí depois de Juízes, o certo seria a gente ir para Samuel, em termos cronológicos, certo? Porque Ruth, ela vai estar mais para frente, que vai ser o próximo livro. Mas a ordem aqui, mesmo tirando de ordem, ela não vai afetar o espírito das profecias, não vai alterar o objetivo das escrituras, só a ordem dos livros é diferente, mas são os mesmos livros. Tanto é que eu já li na nossa ordem, eu já li na ordem evangélica, e eu já li na ordem judaica, e para mim deu na mesma. Ah, tá. Agora a católica, ela tem mais livros no Antigo Testamento que não tem na Bíblia judaica e nem na Bíblia evangélica. Que são aquele livro de Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, que são livros a mais que a Igreja Católica colocou. Que também não tem problema nenhum de estar lá, porque eles são livros históricos. Pensa assim, Vânia, que esses livros que estão na Católica mais, a nossa Bíblia, a evangélica, ela vai terminar. Vamos pensar na história da humanidade, né? Então, a nossa Bíblia, ela termina. Então, o povo de Israel, ele foi atacado pelos babilônios, certo? Sim. Aí a tribo de Israel foi levada cativa para a Babilônia, certo? Sim. Depois, Deus mandou os persas, através de Ciro, e libertou o povo de Israel, e o povo de Israel voltou para Jerusalém e reconstruiu o segundo templo, certo? Sim. Então o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor na invasão, e aí depois que eles se escaparam da Babilônia e voltaram, eles construíram o segundo templo, que foi o templo de Herodes, do tempo de Cristo, certo? Sim. E aí a Bíblia ela vai acabar mais ou menos quando os persas eles são subjugados pelos gregos. Vocês lembram de Alexandre o Grande? Sim. Que é o Alexandre Magno, né? Então a Bíblia vai acabar quando os gregos começam a chegar e conquistam os persas. Aí, o que acontece? Desse período de Alexandre o Grande até Cristo, vai ficar um vazio profético, aonde Deus, ele não levanta nenhum profeta. Nesse vazio, Vânia, que acho que é de mais ou menos 300 anos, a Igreja Católica preenche com esses livros. Entendeu? Então, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite. Entendeu? Então, esses livros que a Igreja Católica complementa, eles são livros históricos que preenchem essa lacuna. Mas eles são mais livros históricos do que livros espirituais, porque não teve profecia ali. Não teve profeta falando em nome de Deus. E é por isso que retiraram esses textos da Bíblia evangélica e da Bíblia judaica. Entendeu? Sim, entendi. Mas o sentido, por exemplo, eu lendo a Bíblia católica e eu lendo a Bíblia evangélica, elas carregam o mesmo sentido. O católico compreende diferente do evangélico,
por conta da tradição da igreja. Porque a igreja católica ensinou daquela forma. Entende? Ah, tá. Porque se você pegar a Bíblia católica e abrir em Gênesis 20, vocês vão ver a mesma idolatria. Você vai ver o mesmo Deus condenando você a adorar imagens de esculturas. Entendeu? O próprio da Bíblia católica está escrito claramente. Assim como na evangélica. Mas a tradição católica, ela ensinou que você não está adorando, você está venerando. Entende? Entendi. Então, é uma coisa que Jesus fala, vocês preferem obedecer doutrinas de homens do que a palavra do meu Pai. Entende? Então, aqui nós estamos aprendendo a palavra de Deus e não seguindo determinada doutrina de homens. É isso que a gente está tentando aprender. Buscar direto da fonte. Mas se eu desse a Bíblia católica para vocês acompanharem comigo, vocês chegariam na mesma conclusão. Entende? Não tem diferença nenhuma. É uma questão de interpretação da igreja que ensina para eles daquela forma. Correto, ok. Ficou claro, gente? Ficou, obrigada. Mas à medida que a gente for progredindo na história, eu vou tentar trazer para vocês mais ou menos em que período da história nós estamos. Tá? Tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Então, vou encerrar aqui com uma oração. Pai querido, Pai maravilhoso, obrigado mais uma vez pelas instruções, Senhor, que o Senhor nos deu, através do apóstolo Pedro, do apóstolo João, Senhor, que nos ensinou muitas coisas, principalmente a respeito de estarmos diante dos seus caminhos, não só com a confissão de lábios, não só apenas com uma fé ilusória, mas estando verdadeiramente debaixo da obediência dos seus estatutos e mandamentos, confessando, mostrando assim que estamos na luz, já que o Senhor é luz, Senhor. Obrigado também, Senhor, pelas instruções no livro de Juízes, por nos mostrar que a unção com o Espírito Santo não é suficiente para que sejamos santos, pois vemos Sansão ser muito imprudente e insensato, mesmo com o seu Espírito Santo dentro dele. Então nos guarde, Senhor, para que sejamos sensatos, prudentes, e que não sejamos como Sansão, Senhor, muito insensato e imprudente nas suas atitudes. Que também, Senhor, sejamos verdadeiros cristãos, e não como a tribo de Benjamim, Senhor, que tinha ouvido os seus estatutos, os seus mandamentos, e que foi uma tribo rebelde naquele momento, uma tribo que chegou a tamanha perversão de querer estuprar um levita, Senhor. Então, Senhor, nós que somos parte da tua nação, Senhor, parte do seu corpo, que nós não sejamos filhos rebeldes e desobedientes como a tribo de Benjamim, mas que possamos ser como as demais tribos naquela época, que foram obedientes, que procuraram te consultar, que procuraram ouvir a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Em Isaías, podemos aprender um pouco mais sobre a manutenção nos seus princípios e mandamentos, Senhor. Aprendemos a não corromper a tua palavra, a não transgredir a tua palavra e não modificar a sua palavra para que ela possa nos servir aos nossos próprios desejos e interesses, mas que nos submetamos à sua lei como a sua lei é, Senhor, para que nós podemos nos regenerar e nos transformar, nos santificar, esperando a tua volta. Nos fortaleça para as demais leituras durante a semana e nos capacite a estar aqui quinta que vem para aprendermos muito mais com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Está encerrado, amados. Amém. Excelente semana. Boa noite. Até domingo. Até, boa noite. Beijos.